Salve aí, rapaziada, ligada aqui no meu timão. Sou o Fabrício Boss, estou aqui ao lado do grande Cascão. Sou o Joe. Toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Beleza? Puta, eu tô tomando um Tá tomando Vral um Vral, aqui. velho? Andei ficando meio Você doente. tem, mas tá tudo bem com você. O que tá te deixando doente? É o Corinthians? É o Corinthians. O Corinthians tá me deixando doente. Já não tô aguentando mais ver esse time lazarento. Porra, assim, sem politizar a história, ver até o Lula puto aí com o Coringão. Tá difícil, cara. O Corinthians tá deixando todo mundo doente nesse momento aí. E hoje teve até bate-papo lá dos torcida, integrantes da Gaviões da Fiel com os líderes. Que, aliás, mano, se juntar a idade desses líderes do elenco do Corinthians, dá pra... idade de uma múmia, né? Porque, pelo amor de Deus, cara. Tá na hora de renovar esse elenco, tá na hora de mudar, tá na hora de mudança. Desde a diretoria, que ninguém aguenta mais 16 anos dos mesmos caras arrebentando com os cofres do Coringão, como também tá na hora de renovar esse elenco aí. Vão acabar o contrato de 9 jogadores. Manda todo mundo embora, velho. Manda todo mundo embora. Começa tudo de novo. Aproveita a molecada, vê o que dá para aproveitar, aproveita a molecada e troca a diretoria e vamos atrás de gente nova, gente comprometida, gente que tem a vontade de vestir a camisa do Coringão. Chega dos mesmos caras, chega de chupim, velho. Vamos mudar. Isso aí, rapaz. Lembrando que você está aqui a gente está aqui no meu timão. Eu sou o Fabrício Boss, estou com o Cascão aqui, toco o hino do Corinthians aí, Cascão. Nós somos do Alambrado Alvinegro, você está vendo aqui, ó, atrás da gente o Alambrado Alvinegro. Toda segunda-feira, às 9 horas, a gente está aqui no meu timão. Às terças-feiras, por volta de 9h10, com o Descascando. Eu e o Cascão, a gente vai ler o seguinte, rapaziada, a gente vai ler todas as mensagens que vocês mandarem aqui. Se a gente não chegar além, a gente vai piscar na tela, meu. É isso aí. Então mande a sua mensagem. E às quintas-feiras também a gente tem a nossa resenha, o nosso Papo Fiel. Quem que é essa? Quinta-feira é o Fabinho campeão paulista em 2003, boa. Titular do Corinthians, campeão paulista em 2003. Fez parte também do time que teve o acesso com o Mano Menezes em 2009. Um ano para ser esquecido, mas beleza, o Corinthians subiu em 2008, né? O Corinthians subiu. Participou também um pouco da campanha de 2009 e esteve em 2002 na Copa do Brasil. Copa do Brasil, né? Vice-campeão da Copa do Brasil contra o Brasiliense em 2002 também e vice-campeão. Não, campeão em 2002. E vice contra o Sport em 2009. Então é o seguinte, rapaziada. Pedir para que você siga a gente no Alambrado Alvinegro, que você acesse o nosso Alambrado Alvinegro no YouTube, siga a gente também. Ajuda a gente aí. No Instagram, a gente está aqui no meu timão. A gente vai ler muita mensagem. Sempre para lembrar, né, para os caras que não sabem, pela audiência rotativa, o Alambrado Alvinegro é um parceiro do meu timão, mas nós temos o nosso canal independente, que é o Alambrado Alvinegro no YouTube. Então se inscreva lá, dá uma moral pra gente. E vocês vão ver todas as nossas entrevistas, todos os cortes que a gente tem lá. Aliás, a gente fez a entrevista com Augusto Melo, que é justamente ainda até agora o único candidato oficial à presidência do Corinthians. E provavelmente não, é o candidato da oposição, né? É o candidato da oposição. Com a renovação e transparência. Que de renovação e transparência nunca teve absolutamente nada, né? Talvez seja um nome forte aí para ser o próximo presidente do Corinthians. Vamos ver. E aí, você mesmo falou na abertura, e para explicar um pouquinho para você que acompanha aqui o meu timão e também a Alambrado Alvinegro, o que de fato aconteceu hoje no Corinthians. Eu contei, a gente fez mais ou menos ali, acompanhou durante todo o dia a cobertura, principalmente aqui do meu timão, né? Sobre o que aconteceu hoje lá no Parque São Jorge, no CT do Corinthians, não foi no Parque São Jorge. Eu contei 12. Um abraço pro Valdir Antunes, hein? Tá falando que a gente é fera. Valdir, são seus olhos, mano. Valeu, Valdir. Um grande abraço para você e pedir para que você siga também a gente no Alambrado Alvinegro. Eu contei 12 pela foto e pelas imagens. 12 torcedores integrantes dos Gaviões da Fiel estiveram no centro de treinamento do Corinthians. Isso tudo foi conversado, não foi uma invasão e não foi nem algo pego de surpresa. Tanto que não tinha nem polícia, se eu não me engano, eu não vi nenhum carro de polícia ali por volta do CT. Eles se reuniram, em princípio, a reunião era só com o Alessandro, mais 4 jogadores do elenco. O Cássio também, né? 4 jogadores do elenco, os principais jogadores do elenco ali, menos o Fagner, foram até eles também conversar. Quem são os principais jogadores? Os principais jogadores são os mais experientes, os caras que estão há mais tempo, e quem tem que dar a cara a bater nesse momento. Foi o Cássio, o Fábio Santos, o Gil e o Renato Augusto, eles foram conversar com a torcida. Não foi nem o Fagner e nem o Paulinho. O Paulinho provavelmente porque está fazendo tratamento, também um líder desse time. Com exceção do Cássio, então, todos com contrato para acabar agora em dezembro, certo? Todos com contrato para acabar. E na cobrança dos torcedores, depois eu quero saber sua opinião sobre isso. Estou dando só informação e quero saber a sua opinião. E você mande também a sua mensagem, sua pergunta para a gente explicar direitinho e você entender o que aconteceu. A cobrança foi, eles querem, os Gaviões querem mais vontade do time em campo.
Tá certo, aqui tem que ter mais vontade. Cobraram muito forte o Yuri Alberto, chamando ele de atacante de podcast. Eu não sei se fazendo alguma relação de que é um muito... atacante. Eu não sei também qual foi a relação do podcast, né? Dizia-se, brincava, por exemplo, eu lembro do Lucas Lima que chamava ele de atacante TikTok. Agora a torcida do Corinthians fez os torcedores que foram lá fizeram uma cobrança muito forte em relação ao Yuri Alberto, dizendo que ele é um atacante de podcast. Durante o Resenha no Alambrado, o nosso programa de segunda-feira, até uma amiga nossa falou que o Yuri Alberto é o Luan com vontade. Faz um pouco de sentido, porque o Yuri Alberto, pelo amor de Deus, é que assim, a galera defende ele. Porque é um jogador muito jovem, tem 22 anos. Para mim, foram gastos 100 milhões de reais nesse cara. Eu não aguento mais esse cara, para mim não funciona. Centroavante do Corinthians tem que jogar com vontade, tem que fazer gol. O Felipe Viana, um abraço para você, Felipe Viana, que ele foi no podcast da galera do Podpah. Aliás, um abraço para a galera do Podpah. O Igão, parceiro. O Igão, parceiro. Vai o colar, Thiago, que é o mítico também, vai outro colar moleque no Alambrado, com boa. certeza. Felipe, um abraço para você. Felipe, pedir para que você siga também a gente no Alambrado Alvinegro. O problema do mítico, mano, é que ele... Porra, você chega lá, ele tá numa marofa, mano. Isso. Mítico, mas é gente boa. E o Igão é um cara inteligente, um cara parceiro, e vai colar no Alambrado em breve. Grande Igão, um abraço para você. Então, aí, voltando um pouco... o Ricardo Fellow, ele fala, vontade é o mínimo do mínimo. E é verdade. Então eles cobram vontade. Os caras não tem que cobrar vontade, mano. Porra, caralho, vontade é o mínimo. Eu falei, caralho, não pode falar, né? Tem que evitar os palavrões, né? Mas tudo bem, já falei. É bom. Mas não aí, galera, mas é que eu me revolto com a situação. O mínimo é ter vontade de jogar no Corinthians. Cara, jogar no Coringão, velho. Ganhar uma bala pra jogar no Coringão. O cara precisa ter vontade, velho. Não, olha como o Corinthians é gigante. Um abraço ali pro Celual, ele é Fábio Moraes de Paraupebas, no Pará. Um abraço pra galera do Pará. Um botequinho legal lá, também. E a cobrança dos torcedores que foram hoje até o centro de treinamento do Corinthians, essa foi a cobrança. Lembrando que o Luxemburgo deu 2 dias de folga para os jogadores, o Corinthians jogou no sábado, então ele deu folga no domingo e na segunda-feira, e o Corinthians vai treinar o restante dos dias até. O Corinthians joga na próxima quarta-feira o clássico importantíssimo contra o Santos na Vila Belmiro, depois visita o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Corinthians precisa, é obrigação do Luxemburgo, é obrigação desse elenco, mostrar mais futebol. O Valdir, namorada do Yuri acabando com ele. Pô, Valdir, tem isso também, viu, velho? Porque o esforço repetitivo dá um problema no pubis desgraçado, velho. Então os caras é uma coisa complicada. Coisa que você fala, mesmo. Mas é verdade, cara, é verdade. Tem os caras. O Fausto Vera também tem um lance lá que é complicado. Então, o volante argentino que não dá uma chegada, mas também tem às vezes está com problema no pubis também, os caras têm que... O Everton Dida, um abraço para você, Everton, pedir para que você siga a gente também lá no Alambrado Alvinegro, entra no YouTube lá, segue a gente. Perfeito. O cara ganhando 1 milhão por mês e vem me falar de falta de vontade, é fiada. Esse é o sentimento de todo torcedor do Corinthians. É isso. Quando você olha a cobrança da torcida, que tá certo em cobrar, quando ela cobra à vontade, cobra à disposição, nenhum torcedor do Corinthians cobra craque em campo. Eu nunca cobrei. Exatamente. Que o cara tenha que driblar todo mundo e fazer 5 gols pro jogo. Mas o cara não pode sair de campo sem suar a camisa. E sabe quem tava muitas hoje... vezes os caras saem de campo sem... A minha camisa como torcedor na arquibancada fica mais molhada que a dos caras em campo. Isso não pode. Não pode. E hoje foi no Donos da Bola lá, o Birubiru, cara. O Birubiru era um cara que jogou nos anos 80, no Coringão, final dos anos 70, 80, que ele era um cara que dava raça. Nunca foi um grande craque, mas era um cara que suava a camisa. Mas pra galera que não acompanhou, eu acompanhei o Birubiru, você também acompanhou o Biru, ele não era só raça, não, ele era raça e técnica. Ele era um cara que conseguia misturar as duas coisas. Um jogador importantíssimo na história do Corinthians e serve de espelho para essa rapaziada que tá lá hoje. Obviamente que a gente tem os jogadores que se entregam ali. A gente não tá dizendo que isso são todos os jogadores, mas tem que ser uma entrega total. Entrou em campo com a camisa do Corinthians, tem que sair de campo com cãibra, meu. Olha lá, o Guilherme falando assim, para de criticar o Fausto, tá de brincadeira. Guilherme, assim, aí é uma questão... Um abraço, Guilherme, siga a gente. Gui, é o seguinte, é uma questão pessoal, né, cara? Porque assim, o cara é um volante argentino, meu. Volante argentino, o cara tem que ter pegada. O Corinthians tá precisando muito de um primeiro volante. O único primeiro volante que o Corinthians tem no elenco é o Rony. Mas o Rony não tá virando. Então, o Fausto, ele tem uma boa saída de bola, ele tem uma batida na bola bonita, mas não marca ninguém e deixa um buraco desgraçado
é um chupa-sangue, falar a verdade, mas respeito sua opinião. É nóis, pô. Aliás, a vida é feita de opiniões, várias opiniões distintas. Alex Mário, um grande abraço para você também, Alex Mário. Marcos Amaral, como você aguenta o Neto? Ô, Marcos, sinceramente, às vezes é difícil, mas o craque Neto é meu parceiro. Tá tudo certo, tamo junto, misturado, vamos lá. Então, aí, pode continuar além das mensagens. Eu estava dizendo que essa cobrança da torcida, muita gente critica a presença de torcida no CT e tal. Eu só critico a presença de torcida quando é aquela tipo emboscada, quando é algo que não é programado. A torcida do Corinthians, o Corinthians, é o seguinte, o Corinthians, ele é uma torcida que tem um time, meu irmão. Então a torcida tem direito de cobrar, sim, senhor. Se for na moral, se for assim, sem violência, sem bater nos caras, tem que ir lá e cobrar e tem que mostrar indignação na torcida. São 10 dias agora de preparação e a torcida está mostrando indignação dela de forma passiva. Aliás, a torcida do Corinthians canta o jogo inteiro. Se tem uma torcida que não vai aos jogadores, é a torcida do Corinthians. Todo mundo sabe disso. Então a torcida tem o direito de comparecer lá, organizar esse tipo de conversa e mostrar a indignação dela. Mas para pensar. A gente voltou a falar, a gente já falou isso em outras oportunidades. São 33 milhões de torcedores. Como é que 1.100 decide o futuro? A torcida tem que cobrar, cara. A torcida tem que ir para cima. De o fiel torcedor passar a votar, isso que você está dizendo, né? Também. Tá tudo errado. Na verdade, esse lance do clube social, do dirigente não ter salário, como é que... Então me explica, como é que André Sanches e toda a diretoria, essa chapa, renovação e transparência, eles não podem ter salário. Você sabia disso? Por estatuto. Sim. Pelo estatuto, o presidente do clube não pode ter salário, não pode ser remunerado. Como é que esses caras estão há tanto tempo lá sem salário? Como é que sustenta a família? Vocês conseguem? É uma mágica isso. Se você conseguir responder, eu botei aqui no ar a pergunta do Rodrigo Xavier, porque também a informação é bacana a gente passar. Ele pergunta do Cuejar se vem mesmo. Não vem, o negócio não vai acontecer. O time dele pediu uma bala para que ele venha para o Corinthians, que é o valor da rescisão contratual. Se eu não me engano, são 6 milhões de euros, um jogador de 30 anos. Aí não vale a contratação. Só vale a contratação se for algo que você consiga. Por exemplo, apesar do Cascão não gostar, eu tenho um monte de coisa, de críticas a fazer a ele, apesar de eu achar que tecnicamente um bom jogador, o Fausto Vera, por exemplo, é uma contratação que o Corinthians fez, imaginando que ele possa lucrar com ele no futuro. O Bruno Mendes, por exemplo, é outro cara que o Corinthians contratou, imaginando que ele pudesse lucrar. O Coringão não é banco de investimento. Os caras têm que chegar para jogar bola e dar título pro Coringão. Mas se você conseguir aliar uma coisa a outra, perfeito. Respondendo o Gregory aqui, que tá mandando várias, Gregory Anderson. Nome gringo, hein, meu? Cascão, por que o Neto passa tanto pano pro Duílio? Eu vou responder sinceramente, porque a gente falou sobre isso no programa hoje. Você viu que o Cascão não foge das perguntas. Os caras mandam as perguntas achando que o Cascão não vai ler, ele lê toda. Desde 2007, o ano que o André Sanches assumiu a primeira gestão dessa renovação e transparência, a gente fez gestão após gestão os valores das dívidas do Corinthians. O André pegou a primeira gestão em 2007 com 100 milhões de reais e entregou para o Mário Gobi com 178 milhões. Praticamente dobrou. O Mário pegou eu não sei exatamente os anos, mas do Mário para o Roberto de Andrade saltou de 178 para 450 milhões, que foi a história ainda na época da gestão do Mário Gobi, foi o elenco campeão mundial da Libertadores, então deu um grande salto. O Roberto de Andrade ainda aumentou e o André Sanches explodiu a dívida do Corinthians. Então de 450 milhões foi para quase 1 bilhão. Contando o estádio. Sem contar o estádio. Não é possível. Detalhe. E aí, aí eu te respondo, Gregory, por que o Neto defende o Duílio? Porque a gestão do Duílio foi a única, e nós mostramos isso hoje, a única que diminuiu em 50 milhões, que de 970 milhões para 930, diminuiu basicamente 50 milhões de reais. É pouco, mas foi a única que não explodiu. Então, tá aí um pouco dessa defesa, explicando um pouco por que ele defende o Duílio. Eu não defendo, o Neto, eu respeito a opinião dele, mas eu não defendo o Duílio, ainda mais porque o Duílio faz uma péssima gestão como presidente do futebol.
Então, quer dizer, o time de futebol ele não está conseguindo conciliar uma gestão boa econômica com o futebol. E o Corinthians depende do futebol. A gente torce para o Coringão ganhar, e do jeito que está, não está dando. Você vê que o Cascão responde todas as perguntas, então você siga a gente também na Alambrado Alvinegro, no Instagram, no TikTok, em todas as mídias sociais, que o Cascão responde mesmo. Adebayor, eu queria. Adebayor, um grande abraço para você. Eu gostaria de ter o Adebayor hoje jogando no Coringão, porque ele metia gol pra caramba. Um abraço, que o Corinthians tem de melhor é a torcida, o time precisa ser humilde e mostrar vontade e garra para a melhor e maior torcida do mundo. Eu concordo com você, Adebayor, para que você siga a gente lá no Alambrado Alvinegro. E aí o Rodrigo Xavier pergunta, eu repasso a pergunta para você. Você acha que se perder pro Peixe, que é um time baba, né? Você colocar no papel, o time do Corinthians é um milhão de vezes melhor que o do Santos. Uma das últimas vitórias que eu lembro do Corinthians fora de casa foi na Vila, um gol do Roger Guedes. O Lucha cai, se perder do Santos? Eu acho que ainda não. Eu acho que o Lucha ainda não cai se perder do Rodrigão, Santos. Mas se o Corinthians, porque o Corinthians ele pode ainda, apesar de perdendo do Santos, ele pode se manter fora da zona de rebaixamento. Por um milagre absurdo, de repente o Vasco não vencer, o Goiás e o América Mineiro também não vencerem. O América vai jogar fora de casa e o Goiás agora não lembra o adversário. Sei que o América joga fora de casa, o Goiás também joga fora de casa e o Vasco teria que vencer. E tá mais fácil o Coringão vencer do que o Vasco vencer, porque o Vasco tá numa draga que é monstro. Só que depois o Corinthians pega o Atlético Paranaense, perde o clássico do Santos e perde do Atlético Paranaense, é insustentável, porque aí o aproveitamento do Luxemburgo vai quase a 0%. Pois é. Tá aí não vai ter nem como segurar o Luxa. É uma piada. Assim, não tem nome no mercado? Se o Luxa cair, se o Luxa ficar... Eu acho que no momento agora o Corinthians tem que focar nesses 10 dias de treinamento, que começaram hoje, até o jogo do Santos. Tem que ter melhora. O time tem... Assim, vou falar um absurdo aqui. O Corinthians pode até perder do Santos, cara. Mas se perder do Santos, organizado, jogando bola, metendo bola na trave, tentando fazer o gol, como mas jogou contra o Galo... Mas se fizer isso, não perde. Mas esse é o detalhe. Mas você pode perder. Contra o Flamengo, por exemplo. Ah, sim. Aí é diferente. Exemplo. Jogou bem contra o Flamengo. Perdeu 300 gols. Tomou um gol no final. É um tipo de derrota que você fala assim, ok. Jogamos contra um time muito melhor que o nosso, fora de casa. Perdemos no detalhe do último... Isso são coisas do futebol. Agora, se jogar mal como o jogo contra o Del Valle, se jogar como jogou contra o Cuiabá, meu irmão, não apresentar nenhuma melhora, aí vai vir o jogo do Atlético, que aí é pá de cal. Ou melhora, ou Luxa, um abraço. Eu apoio a contratação do Luxemburgo, eu gosto do Luxemburgo, eu acho que ele fala a linguagem do jogador, é um cara importante para o momento do Corinthians, mas se não acontecer nada de melhora, com um aproveitamento tão baixo, não faz sentido seguir com ele. Eu acho que o Luxemburgo não dá mais, só que não tinha outra opção, então tem que ir com ele mesmo, só que se começar a tomar pau aí, o Luxemburgo não aguenta. Pri, fala, ó, eu já respondi do Gregory, não é que ele passa pano, é que a gestão do Duílio é a única que diminuiu a dívida aí, que é um absurdo, mas também não concordo, não acho uma boa gestão a do Duílio no ponto de vista do futebol. Eu botei uma pergunta aqui porque eu vou me sentir muito à vontade para responder essa pergunta. Primeiro, te mandar um abraço aí para King Minato. Achei que era o Rei Minato. Rei Minato. Um abraço para você. Pedir para que você siga a gente no Alambrado Alvinegro também, no YouTube. Entra no Alambrado Alvinegro. Todo mundo que está acompanhando a gente aqui, ó, mais de 600 pessoas. Siga a gente também no nosso canal no YouTube, Alambrado Alvinegro. E essa resenha, quando a gente acabar aqui o papo no meu timão, a gente vai subir também no nosso Alambrado Alvinegro. Vocês concordam comigo? O Cássio tem que ficar no banco para poupar energia? Agora que eu entendi o que você quis dizer. Poupar os principais jogadores para os principais jogos. Eu acho que até faz sentido, porque a gente não pode perder. Mas eu acho que o goleiro Augusto, não tem que ser poupado. Só que aí que tá. Eu complemento a mensagem aqui. Quais são os principais... Eu vou perguntar para o Cascão isso, na sua opinião. Quais são os principais jogos do Corinthians daqui até o final do ano? Eu acho que são os jogos agora do América Mineiro e... Copa do Brasil? Copa do Brasil. A Sul-Americana ainda a gente vai ver como é que vai ser. Mas os jogos contra os times da parte de baixo da tabela. Eu discordo totalmente de você, concordo parcialmente, né? Para mim, o jogo contra o América Mineiro na Copa do Brasil não vale absolutamente nada para o Corinthians. O jogo contra o Liverpool em Itaquera não vale absolutamente nada para o Corinthians. O que valia era Corinthians e Cuiabá. O que valia era Corinthians e Goiás lá. O que vai valer é até Corinthians e Santos na Vila, vale muito. Corinthians ganha do Santos, contra o Atlético Paranaense, segura. Se conseguir um ponto lá, conseguiu. Se não conseguir, se vai com o titular, a chance de perder é enorme. O jogo importante é contra o Vasco. O jogo importante é contra o Coritiba. O Corinthians tem que entender qual é o objetivo dele na temporada. E o objetivo é não ser rebaixado.
O Corinthians não tem... Eu também acho. O Corinthians pode ganhar a Sul-Americana? Eu acho que pode. Você vai torcer contra? Óbvio que não. Copa do Brasil, eu quero que o Corinthians ganhe todos os jogos. Seja campeão invicto. Mas o objetivo, dada a atual situação... o objetivo do Corinthians, dado ao momento, a crise, a tudo que o Corinthians passou de desorganização durante a temporada, contratar técnico errado no começo do ano, fazer mudanças aleatórias durante a temporada. Então o Corinthians ele luta contra o rebaixamento. Pô, Fabrício, você joga contra o time, hein? Não é jogar contra o time, não. A gente tem que entender nosso momento, cara. O Anderson Alves. Cascão, 8 dias de treinamento e 2 pés. É possível acertar a formação? Primeiro, o Anderson, já fiquei meio pé da vida aí quando os caras deram 2 dias de folga. O Bucha deu 2 dias de folga para os jogadores. É eu sou contra. Não é folga, é folga. Cara. Não, esses caras não merecem folga, meu. Tem que jogar bola. Tem que treinar, tem que trabalhar. Esses caras, com o futebolzinho que eles estão jogando, esse miguezão que eles estão dando aí, esse futebol lixo que eles estão apresentando. Poder passar um dia com a família, né? Também não é assim, cara. O cara passa um dia com a família, dá uma aliviada, ó. E já deixa claro, vocês vão voltar em período duplo, hein? Vou dar 2 dias de folga, aproveitem a folga, relaxa, fique em casa de boa, faz seu churrasquinho com a família que tiver que fazer, mata a saudade de quem tem que matar. Era feriado, de repente vem alguém, encontra alguém da família que não vê há muito tempo, é importante isso. Mas vamos voltar com a faca nos dentes, hein? Focar treinando em 2 períodos e mais do que isso, dar 2 dias de folga, ou 3, se fossem 3, era jogar também sobre os jogadores a responsabilidade e o peso de apresentar obrigatoriamente um bom futebol contra o Santos, cara. A folga é importante, mas para esses caras não estão merecendo nada, a verdade é essa. Inclusive, se eu fosse tem umas coisas radicais, né, que a gente brinca. Os caras, depois de tomar perder do América Mineiro, os caras deviam voltar de busão lá de Minas Gerais, esse bando de pé de rato aí. Na derrota pro América? Pelo amor de Deus. Givanildo, um abraço pro Givanildo aí. Givanildo Almeida Silva. Aí o Thiago fala, folga é importante pro mental, com certeza. E eu quero convidar aqui... Eu quero convidar o Rafael... Entrevista o Casagrande. O Casão a gente já convidou. O Casão já disse que vai ao Alambrado Alvinegro. A gente trocou ideia com o Casagrande. Fiel. O grande Casagrande, eu lembro de estar no Pacaembu em 93. Eu tinha 14 anos de idade. Quando o Corinthians enfrentou o Flamengo, e o Casão era do Flamengo, Corinthians 1-0 no Pacaembu, gol contra de quem? Casagrande, e a Fiel gritava, volta Casão, seu lugar é no timão, doutor, eu não me engano, o Casagrande é corintiano, um jogo histórico na história do Corinthians. E o Rafael fala, o Augusto Melo tem chance de ser o presidente do Corinthians. Queria convidar você, Rafael, a entrar no Alambrado, o canal do Alambrado Alvinegro, se inscrever e assistir o Papo Fiel que a gente fez uma entrevista exclusiva com o próprio Augusto Melo, e ele falou tudo aí sobre a possibilidade dele ser presidente. Talvez ele nunca tenha falado tanto tempo e tenha exposto tantas ideias dele, como no Alambrado Alvinegro, ele falou durante quase 2 horas com a gente. Você assiste lá, você vê o que você acha de positivo, o que você acha de negativo, apesar da gente não poder votar, né, porque só pode votar quem é sócio. Mas cara, isso é revoltante. Tá na hora disso mudar, urgente. Tá na hora de mudar urgente. Eu acho que essa situação crítica que o Corinthians chegou com essa gestão horrorosa de 16 anos aí, de uma espécie de ditadura, mostra, aliás, já é uma ditadura de 30 anos, que vinha com o do Alíbi também, e até com um pouquinho do Vicente Mateus. O Corinthians ficou durante muitos anos, quase 4 décadas, na mão de 3 caras. Então é uma coisa que tem que abrir a mente das pessoas, principalmente lá dentro do clube, de mudar o estatuto e começar a dar o poder de voto pro torcedor, pro sócio torcedor, pro cara que é o torcedor apaixonado, que contribui com o clube. O sócio do clube social vai ficar chateado com isso, mas vocês sabem que é um absurdo 1.000, 2.000, máximo 3.000 pessoas decidindo o futuro de 33 milhões de torcedores. Está errado, né? A gente tem que mudar essa realidade atual do Corinthians e começar a abrir o leque. As pessoas têm que ter o poder de decidir o futuro do Corinthians. Não só ficar nessa galera. Tem muita gente chegando aqui na live do Meu Timão, de repente está acostumado com o Becker, com o Vessone, com o Gabriel, com a rapaziada toda. Aliás, todo mundo gente boa, hein? Os caras são gente boa demais, cara. O Rafa também tá com a gente aqui, a rapaziada toda. Eu sou o Fabrício Bossi, ele é o Cascão no Toca o Hino do Corinthians aí, Cascão. Eu vim com a blusa do Coringão de 90. Vem com a blusa do Coringão. A gente faz o Alambrado Alvinegro, que é um outro canal no YouTube, mas a gente tem a parceria aqui com o Meu Timão. Então a gente faz todas as terças-feiras o Descascando, que é justamente para dar atenção a você que segue a gente no Se inscreve lá, o Rafa colocou aí, ó.
Pô, se inscreva no Alambrado Alvinegro. Se inscreva dá ali, essa moral pra gente, por favor. youtube.com, Alambrado Alvinegro. E a gente usa esse espaço aqui pra gente trocar ideia com você mesmo. A gente tem as segundas-feiras o nosso Papo Fiel, a resenha no Alambrado às segundas-feiras. A gente fez ontem com o Careca do GE e com o Alfinete, onde a gente faz num outro estúdio. A gente tá aqui hoje na redação do Meu Timão, acompanhando também o trabalho da rapaziada e trocando essa ideia com você, que é muito bacana. Eu, quando assistia aos programas de televisão, eu ficava esperando que lessem a minha mensagem, e o nosso objetivo aqui é ler a mensagem de todos. Quer uma informação? Por exemplo, o Jefinho, acabei de me inscrever. Obrigado, viu, Jefinho? Valeu, um abraço. Quer uma informação? Você sabe que o doutor Herói Vicente, que era o diretor jurídico do Corinthians, ele deixou o cargo, sabia disso, né? Sim. Deixou recentemente, foi no fim da semana passada. Sim. Ele deixou o cargo, e sabe por quê? Uma das razões que ele deixou o cargo, ele discutia as rescisões de contrato, acertava lá o parcelamento, certo? Então, quando você vai mandar alguém embora, por exemplo, você fez a rescisão de contrato com um determinado número de jogadores, aí você faz aquela parcela, né? Vamos pagar o jogador X em 30 vezes de tanto. É normal isso, as grandes empresas, ou as pequenas empresas também fazem isso. Mas isso passa pela decisão do departamento jurídico ou tem um departamento financeiro? Não, é o departamento jurídico associado ao financeiro, né? Só que aí o que acontecia? O Corinthians não só não pagava as dívidas trabalhistas com os jogadores, como ainda contrata outros jogadores novos. Então, quer dizer, enxugar gelo é uma bola de neve. Por isso que eu falo, hein? Eu sei que esse foi o motivo da saída. Isso, existe uma cobrança por resultados, que é normal. Ele era contrário a isso. Se você está enxugando gelo, se você está fazendo um bom trabalho, você está negociando, e foi uma das coisas boas que o Duílio fez, foi enxugar de 130 jogadores da gestão do Andrés, ele diminuiu para uns 40. Só que aí o que adianta se você não paga os caras? Então fica essa dívida gigante, girando. Tá na hora do Corinthians se acertar. Tá na hora do Corinthians tomar um rumo que o rival tomou e tá voando aí. Então vamos lá, por favor. E uma coisa que a gente tem que pensar, e a gente até discutiu muito isso ontem com o Careca e com o Alfinete, aliás, um abraço pro Careca e pro Alfinete, dois monstros sagrados, uma baita resenha, como diria o craque Neto. O Anderson mandou uma mensagem aqui bacana, falando em reforços, o Lianco estava na Neoquímica Arena, o Lianco zagueiro. Se trouxesse ele, o Matias, e vindo o Coediar, mas o Coediar não vem mais. O Mantuan voltando, o Mantuan meio esquece o Mantuan, cara. Na Itália? O Lianco, ele é naturalizado italiano, se eu não me engano. Era da base do São Paulo. E, cara, não é... Cara, perto do que a gente tem aqui no elenco, aqui eu não sei a situação dele. Eu tô lendo aqui a mensagem do Anderson. Obrigado, Anderson, por mandar a mensagem. E tem algumas outras mensagens aqui, ó. O Lianco é cunhado do Maicon, o Vitor falou. É verdade mesmo. O Lianco, o Maicon é casado com a irmã do Lianco. Então talvez tenha um contato aí. Mas não sei se ele joga bola, mas... O Lianco, cara, eu já vi com os jogos do Lianco, sim, cara. Ele é bom zagueiro, mano. Cara, o Corinthians precisa de cara que chega pra resolver, cara. E o Matias Rojas? O Matias Rojas é um nome que, teoricamente, chega para tomar a posição. O problema tá enroscado esse lance do calote do Bozelli, né? Que é uma das coisas que eu falei do herói. Doutor Herói Vicente. Quer dizer, você acerta um pagamento, uma rescisão com o Bozelli, e os caras não pagam o Bozelli, e o Corinthians é acionado, e aí corre o risco de não ter o jogador, porque é caloteiro. Então tem umas coisas que chega, né? Meu? 16 anos dos mesmos caras. Falando do Rojas aqui. Por causa da questão do Bozelli. Do Bozelli, justamente. Quer dizer, você faz a rescisão, tudo certinho. Você está devendo 7 milhões pro Bozelli. Primeiro que, assim, a minha opinião, eu não acho o Bozelli nada disso. Se bem que eu acho ele muito melhor que o Yuri Alberto. E só se vocês checarem os números aí, os números do Bozelli são melhores que o do Yuri Alberto. Apesar de eu não achar também o Bozelli lá essas coisas. Mensagem legal do Arthur na sequência, tá na tela. Mas você gastar 100 milha num jogador, que tudo bem que criou-se uma expectativa nele, mas também o Yuri Alberto não tinha números tão significativos, se vocês pegarem aí, que justificasse o pagamento de tanta grana. Minha boca, vai, o Bozelli. Bom até a página Não, eu tô falando do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, tô falando. Ele não tinha números de artilheiro tão significativo que justificasse tanta grana investida em um negócio tão alto. É um investimento porque ele é um cara novo e tal. Olha o Arthur dizendo o seguinte: Arthur, um abraço para você, Arthur. Pedir para que você siga a gente no Alambrado Alvinegro. Muito obrigado pela mensagem. Quantos anos tem o Rafael?
Seu filho. Seu filho... Rafael é nome de craque. Não, quantos anos ele tem? Quantos anos ele tem? 8 anos. Rafael. Ele tem 8 anos. Contrata ele, então, pô. Contrata o Rafa, que tem 8 anos, que ele vai virar, vai, nossa. Pô, você tem que contratar o cara Aliás, com os números bons. E um beijo pra Bruna, hein? Você tem que contratar os caras com números fodas, assim. Tipo, porque tem que justificar a contratação do cara. Pô, o cara fez 500 gols não sei aonde. Por exemplo, eu vou falar um absurdo aqui. Vai que tem a pergunta do Arthur aqui, eu vou deixar na tela. Eu vou falar um absurdo, mas que... Bozelli era o cara certo no elenco errado. Ju, concordo, Manzano. Concordo Obrigado, com a Ju, Ju. pela Concordo mensagem. com a Ju. Sim que a gente tá lembrado. Concordo com a Ju. Mas assim, o Júnior Moraes, que deu esse problema todo, ele, por incrível que pareça, ele justificava a contratação no sentido de que ele era o maior artilheiro estrangeiro da história do Shakhtar Donetsk. O cara tinha uma pá de gol lá, só que, veio pra cá, fez porra nenhuma, cara. O Arthur tá dizendo o seguinte, se a gente acha que quando o Mosquito voltar vai melhorar, se é um... O Mosquito é coadjuvante, Arthur, né? O Mosquito é aquele... Opção, quando a gente tem que ter opção. O Mosquito é jogador para ser reserva, entrar no segundo tempo, quando os caras estão cansados, o adversário. Não é o cara para ser titular. A gente precisa de jogador, cara. Pô, que saudade de um tempo passado recente aí, ó. Guerreiro, Sheik. Manda um abraço pra barbearia do Luan. Você precisa fazer a barba, inclusive. Pô, Luan, fazer a barba vou colar. aí, onde é sua barbearia? Manda aí o endereço que eu vou colar aí pra colar na barbearia do Luan. Um abraço, Luan. Segue a gente lá no Alambrado, hein? E o King fala aqui que a Ucrânia não é referência. E ele tem razão, né? Um abraço aí. King. Mas disputava a Champions, né? Enfim. O Shakhtar, mas concorda também. Você pegar aí o vibrante campeonato ucraniano, não é porcaria nenhuma. Concordo com você. Luan, em Santo André. Vamos colar em Santo André para dar um tamanho. Eu sou do Ipiranga, aí, vamos lá, vamos lá. Ipiranga ali, ó. Aí, ó, o Yudi Moreira. Cascão, viu o vídeo do Luan tomando apavoro no restaurante? Exatamente isso. A gente até falou no Resenha no Alambrado lá, sobre que em algum momento o Luan... Rude, um abraço. Aliás, isso aí vai percorrer a vida... Ele quis... Que é o seguinte, ó. Vou tomar cuidado nas palavras. Porque assim, ó... Por favor. O Luan, ele tá enganando o Coringão e recebendo o salário sem trabalhar aí. Sem trabalhar não, porque ele treina, os caras vão falar isso. Mas tá dando migué aí, durante esses 4 anos, pegando uma baita grana, que especula-se que são 70 milhões de reais. Ele tá pegando 70 milhões de reais do Corinthians. Mas isso, ele vai sofrer, esse cara. Porque ele vai sofrer zoeira, mano. Ele vai, além de ficar com essa fama do jogador fracassado, vai acontecer muitas situações como essa do restaurante aí. Dele chegar lá e os caras zoar ele. Então, quer dizer, ele é milionário? Tá milionário? Tá milionário. Até o Careca... Mas vai ser zoado, velho. Até o Careca trouxe uma informação ontem, uma informação dele. Ele trouxe essa informação ontem no nossa resenha no Alambrado Alvinegro. Um abraço aí pro King Altman, de que o Luan vai encerrar a carreira, hein? A informação é do Careca, do GE. Quando acabar o contrato do Luan com o Corinthians, ele vai... Tudo bem que beijo pra Duda, Maria Eduarda. São meus vizinhos. Abraço do Ipiranga também. Valeu, Duda. E segue a gente lá no Alambrado Alvinegro. Quinta-feira tem o Fabinho com a gente aí. O Luan já encerrou a carreira, né? Faz tempo. Não, mas essa é uma informação que o Careca trouxe ontem, de que o Luan vai encerrar a carreira. O contrato dele acaba em dezembro agora, né? Dezembro agora. Um cara com ele tem 30 anos de idade? 30 anos de idade. Fez 30 anos em março. Eu tava vendo ontem. Uma vergonha. Ô, Luan, com todo respeito, cara, ó. Você pode estar milionário, você pode ter sido o rei da América lá em 2017, mas você falava que você era corintiano, cara. Tinha foto sua com a camisa do Corinthians. Você devia ter vergonha, cara, do que você fez com o Coringão. Devia ter vergonha. Isso vai marcar você pro resto da vida. Porque a gente é corintiano, a gente sofre com o Coringão, a gente tem alegrias com o Coringão, mas eu acho que a gente precisa ter esse negócio da alma, de você ter a alma livre, que você fez o seu trabalho bem feito. Se ele tivesse tentado, pelo menos, sabe? Tivesse se esforçado, mesmo que ele não jogasse o futebol que todo mundo esperava de rei da América, mas se ele mostrasse vontade, pelo menos, tenho certeza que a torcida aliviaria um pouco. Mas isso que ele fez é uma vergonha, cara. Uma vergonha. E essa fama de fracassado vai levar ele pro resto. Vai ser milionário. Vai ser milionário. Mas vai ser fracassado. Mesmo sendo o rei da América aí, que também não foi rei da América num time pequeno, né? O Yang, ele dá uma sugestão interessante aqui, se o Júnior Alonso, zagueiro paraguaio, que jogou no Atlético Mineiro,
não seria uma boa para a zaga. Para ser sincero para você, Yang, um abraço, Vini Yang, um abraço para você. Que idade tá esse cara? Para que você siga a gente no... Cara, ele não chega a ter 30 anos, posso estar falando errado, eu não sei. Eu acho que ele não tem nem 30 anos, vou pesquisar aqui. Eu vi jogos dele, ele é bom zagueiro, sim. 30 anos, ó, o Rafa tá dizendo pra gente aqui que tem 30 anos. É um cara que chega para jogar. Mas já é acima dos 30, né? Inclusive, um dos pontos interessantes da entrevista que o Augusto Melo concedeu pra gente no Alambrado Alvinegro, lá no nosso Papo Fiel, quando a gente questionou... Vamos falar de futebol, né? Ele falou que na gestão dele o Corinthians não contrata ninguém acima dos 28 anos. O Renan foi bem aqui, ó. Pô, eu sou um fracassado pobre e o Luan é um fracassado milionário, tá ótimo. Pois é, pô, mas você ama o Corinthians, Renan. Você ama o Corinthians, velho. Olha que mensagem legal. Até vai, ó, vou botar essa mensagem aqui, ó. Valdir Antunes, um abraço pra você, Valdir. Pedir pra que você siga a gente lá no Alambrado Alvinegro. Olha a mensagem dele aí, ó. Mano Lingo, um exemplo de ser corintiano, não quis voltar de avião porque não queria tirar dinheiro. Então eu vou te explicar uma coisa. Presta atenção, rapaziada do meu timão, você que acompanha a gente aqui no Alambrado Alvinegro. Ele tá voltando no Equador, certo? E ele vai parar em São Paulo, no Alambrado Alvinegro. É isso aí. Na próxima quinta-feira, o Mano Lingo vai ser... Não amanhã, na outra. Dia 22? Dia 22, o Mano Lingo é o nosso convidado no Alambrado Alvinegro, no Papo Fiel. Ele vai contar todas as histórias dele, da viagem dele para a Argentina, depois a viagem dele até o Equador, tudo que ele passou no Equador, esse tempo todo. E olha como esse cara é foda. Os caras que, enfim, Lingo no Alambrado. Essa diretoria que fala um monte de coisa aí sobre que gasta dinheiro, rios de dinheiro com um monte de besteira aí, ofereceu para ele, achando que ia estar fazendo uma ação de marketing incrível, ajudando o Mano Língua, colocando a moto dele dentro do avião, pagando uma passagem de avião. O convite foi legal, mas ele mostrou que ia ser Corinthians. Porra, é isso, pô. Então, quer dizer, ele não quis a ajuda do Corinthians para economizar dinheiro. Ele economizou um troquinho. Quer dizer, o cara foi um cara decente. Rodrigo é o nome dele, grande cara. E vai estar com a gente dia 22 no Papo Fiel, no Alambrado Alvinegro. Então se inscrevam lá no nosso canal, no Alambrado Alvinegro, que é parceiro aqui do meu timão, que dia 22, quinta-feira aqui, não amanhã, a próxima. Amanhã não, né? Que hoje é terça. Não nessa próxima quinta, na outra, Mano Língua. Nessa quinta agora vai vir o Fabinho, ex-volante do Corinthians, campeão da Copa do Brasil. E na outra quinta, o Mano Língua vai estar com a gente, trocando essa ideia no Papo Fiel do Alambrado Alvinegro. Aqui, ó, o Lobo Knight manda essa mensagem, é até legal a gente falar sobre... Lobo Knight é legal, hein? Lobo Knight, nome da hora, hein? Tamo junto, obrigado por estar aqui no meu timão. Ele é um lobo na night, eu acho que é. Você é um lobo Deve na night? Deve tomar uma canjibrina. Você tá lobo na night. Agora que você ficou solteiro... Sou do dia, velho. Você tá solteiro, você tá um lobo. Eu sou da noite pra trabalhar, agora a gente tá à noite, eu tô trabalhando. Eu na night, eu tô um gatinho, velho, não faço mais nada. Sou do dia, velho. O Michael é outra decepção, Cascão. O Michael tá, Ele é o Cascão do Neto. Quando você ouvir lá o Neto falar assim... Eu sou Cascão, mano. Toca o hino do Corinthians aí, Cascão, é você. Ah, isso sou eu mesmo. Mas assim, eu acho o Michael uma grande decepção, realmente, depois que ele voltou da Ucrânia, parece que desaprendeu, tem deixado muito espaço, tem marcado menos do que a gente imagina, tem se aproximado menos da área, arrematado pouco pro gol. Eu acho o Michael realmente não tá agradando. Eu não sei se ele renovou, até quando ele renovou, mas se eu não me engano, acaba também no final do ano. Provavelmente, se sou eu, com todo respeito ao Michael, eu dou uma limpa no elenco. Então, boa parte desse jogador... Vou falar um absurdo, já falei aqui, mas repito, tá? Vou falar... essa é a minha opinião, vocês vão me xingar, mas eu respeito todo mundo. Ô, meu xará, o Fabrício Biak... Pra mim, lima todo mundo. Gil, tchau pro Gil. Tchau pro Juliano. Tchau pro Renato Augusto. A não ser que ele tope fazer um contrato de produtividade. Se ele topar fazer um contrato de produtividade, mantém ele no elenco. Caso contrário, muito obrigado. Faz um joguinho lá no final do ano de homenagem a esses caras que são grandes ídolos. O Fábio Santos está nessa também. E faz um joguinho e libera os caras. Fim de contrato. Chega de gastar uma fortuna com jogadores com idade muito avançada e que não rendem mais. Essa é a verdade. Arthur Gomes, o Fabrício aí, teu xará, tá falando do Arthur. Arthur Gomes, 28 jogos. É aquele cara do Palmeiras? Assistência, que tá jogando na Fiorentina, né? É esse? Deve ser esse, Arthur. Tem que ver se é esse aí. Será que é esse Arthur? Ele chama Arthur Gomes? Ah, Arthur Cabral, fizemos confusão. Eu também achei que... Ah, mas você tá falando o quê? Pra vir pro Coringão? Não, Arthur Cabral não ia vir nunca. Mas por quê? Por que ele comentou Arthur Gomes? 28 jogos, 2 gols, é horroroso. É horroroso, números horrorosos.
Mas esse Arthur Cabral aí faz gol. Não teve pouca oportunidade no Palmeiras, não sei o que ele fez aí. O Renan. Ele tá no Sport Recife, né? Não. Tá no Sporting de Portugal? Mas estão falando que vão vir pro Corinthians? Esse cara, vocês lembram dele? Pode vir, o cara tem 28 gols, 28 jogos, 2 gols. Pelo amor de Deus, cara. Pô, os caras só fazem lambança, essa diretoria. Pelo amor de Deus, chega disso. O Corinthians, se for contratar um jogador de 30 jogos, tem que ter no mínimo, 10, 15 gols. Você faz um jogador que tem 28 jogos, 2 gols, uma vergonha. É oportunidade de mercado. Pô, oportunidade horrorosa essa. Os caras têm que começar a fazer uma gestão bem feita. Eu vou deixar o Cascão responder essa mensagem do Rude. Rude, um abraço para você. Não é o Rude Landucci, não, né? Não sei. O Rude manda essa mensagem interessante, cara, que eu sempre pensei nisso aí também. Eu sou muito fã do Cássio. Inclusive, no Alambrado eu vou fazer até uma plaquinha. No Alambrado ninguém fala mal do Cássio. Para mim, o maior jogador da história do Corinthians. Ídolo, um monstro. Eu não acho, ter muita honra, mas eu Tudo respeito. bem, minha opinião. Agora, se ter a honra de um dia eu vou entrevistar o Cássio. Eu tive algumas coletivas com ele. Pode fazer muita pergunta para ele. Você que é um cara que entende mais esse negócio de estética e tal, de beleza, a gente falou agora com o Luan que tem cabeludo. Tem aí a barbearia dele. O Cássio, a cada defesa, tem que arrumar aquela faixa na cabeça. Por que ele não arruma o cabelo logo? Mas vou falar uma coisa pra você. Você tem razão, viu, Rudy? Mas vou falar uma coisa pra você. Isso é um marketing... Sem querer, ele fez um baita marketing, porque o Cássio é reconhecido, ele parece um Frankenstein lá, e ele é reconhecido pelo estilo dele. Além de, óbvio, o cara é um puta de um goleiro, talvez, para mim, tecnicamente, o Ronaldo foi maior, o Dida também, mas sem dúvida ele é o maior personagem da história do Corinthians, que é... O personagem é o seguinte, é o ídolo, né? É o cara que une a história, títulos, com atuações. Então, tipo, sem dúvida, o Cássio é o maior ídolo, mas eu não acho um mau goleiro. Tecnicamente, eu vi outros goleiros de qualidade. Então, para mim, o Ronaldo e o Dida foram melhores. Mas, assim, sem dúvida, falando de marketing, que nem o Biro, que a gente falou do Biro no começo aqui do Descascando. Pô, o Biro sai na rua, todo mundo sabe quem é o Biro, cara. Biro virou marca. E o Cássio é a mesma coisa. Tava vendo até aqueles filtros de TikTok. Deixa o like. Filtro de TikTok. Aí o filtro de TikTok era o seguinte... É TikToker, né? Não sei se vocês viram. Não sou ainda, mas quem sabe. Se pagar bem, que mal tem. Não sei se vocês viram. As namoradas dos caras tem que adivinhar. O filtro é o seguinte. Tem que adivinhar o nome do jogador. As minas não sabiam quem era o nome de ninguém. Chegava o Cássio, elas sabiam. O Cássio é foda, velho. O Cássio é monstro, cara. Não, Cássio, olha, Felipe Gomes mandando assim, traz o Firmino. Então, o Firmino vai entrar naquela questão que a gente tá batendo na tecla sempre. Aí a gente contraria a gente mesmo, né? De que não é para contratar jogador mais velho. O Firmino com certeza tem mais de 30 anos, eu não sei a idade dele, mas... O Firmino deve estar velho já. Com certeza tem mais de 30 anos. Checa aí, Rafa, anos. quantos anos tem o Firmino, mas assim, aí a gente cai naquela de entrar no 31 anos. Até que não é tão velho. Eu acho que... mais, hein, cara? Sei não, com 31 anos... Vamos nos contradizer? O Firmino deita aí nesse campeonato aí, hein? Aqui no Brasil, o Firmino deita. Mas também só o Firmino... Porque aí vem o Firmino, ele não faz gol. Aí os caras, a bola não chega. Esse papo do Yuri Alberto aí, a bola não chega. Já cansei dessa eu ia falar um palavrão aqui, mas... Segura o palavrão. Eu segurei. Já cansei dessa resenha furada da bola não chega. Foi o que eu falei, canso de falar. Se coloca o Benzema no lugar do Yuri Alberto, quero ver se ele não faz 50 gols aí. Pô, chega desse Yuri Alberto também. Já não aguento mais. E o Lobo Knight, queria fazer uma balada com esse Lobo Knight, deve ser fera. O Fagner também já deu, Cascão. Pô, eu vou falar uma coisa pra você. Eu gosto do Fagner. Eu acho que o Fagner ainda dá mais uma temporadinha assim ainda, sabe? Mas ele já tá deixando de marcar. Já tá deixando a bola nas costas. Tanto que o Lucha tá escalando 3 zagueiros justamente porque o Fagner tem falhado demais na marcação, na cobertura dos zagueiros. Então, é de se pensar realmente se vai renovar o contrato do Fagner ou não, que também acaba no final do ano. Chat aqui, ó. O André Cardoso, um abraço para você, André Cardoso. Pedi para que você siga a gente também lá no Alambrado Alvinegro. Concordo com o Cascão. Se for para gastar com medianos, é melhor apostar na base. É lógico. Pô, você gasta uma bala violenta. Eu tava vendo outro dia do Flamengo. O que você tava vendo outro dia? 11 jogadores do Flamengo ganham mais de R$1 milhão. Aí eu tava vendo no Coringão. Paulinho, R$1,5 milhão. Tudo cara vencedor, né? Cara, R$1,5 milhão no Paulinho, cara. Que era para ser a Taunza. Olha quanta lambança. Cara, se é uma gestão profissional, se é uma empresa séria,
se acontece isso que aconteceu com a Townsend numa empresa séria, cara, os caras são demitidos na hora. A Townsend não existia. A dívida de R$1,5 milhão, que é uma dívida, é um passivo do salário do Paulinho, caiu nas costas do Corinthians, cara. O Corinthians teve que arcar com a dívida do salário do Paulinho. E o Paulinho não jogou porcaria nenhuma no Corinthians nessa segunda passagem. É ídolo. Mas chega disso, que o cara é ídolo, que o cara fez história. O cara fez história, faz um jogo comemorativo, lança uma camisa, dá uma plaquinha pro cara e chega, vai embora, passa bem. O futebol, o cara tem que sair pela porta da frente. Você vê aí o Benzema, a gente tava falando do Benzema, o Benzema saiu do Real Madrid, o Benzema é uma pica no Real Madrid. Não, essa é uma coisa que o Real Madrid tem, não só o Benzema, há pouco tempo atrás o Marcelo foi dispensado, foi pra Grécia, hoje tá no Fluminense. O Casimiro, que nem é tão velho. O Cristiano Ronaldo, velho. Assim, porque é padrão do Real Madrid não ficar com jogadores, só fica com... E vê o Barcelona lá quebrado. Tem o Modric e o Kroos, né? Tem o Modric e o Kroos aí, no Modric é uma idade avançada. O resto é tudo molecada. Mas o Barcelona foi campeão espanhol e o Real Madrid não ganhou nada esse ano, né? Se eu não me engano, posso estar falando besteira. Se ganhou uma Copa do Rei, talvez, não sei. Mas acho que também não ganhou. Rodrigo Xavier, parabéns pelo programa, comentam muito bem, muito obrigado. Obrigado por essa moral, a gente nem merece tanto. A verdade é o seguinte, mas a gente merece mais que essa boleirada do Corinthians que não tá jogando absolutamente nada. E a Duda aqui, Maria Eduarda, a Duda fala do Paulinho. O Paulinho já é ídolo, já tá milionário. Acredito que deveria se aposentar após... Provavelmente, viu, Duda? Ele deve se aposentar aí porque ele vai operar de novo o joelho. Né? Ele tinha feito a artroscopia, vai operar o cruzado. Realmente o Paulinho não deu sorte. Estavam até fazendo essa comparação do Paulinho com o Juan. Parece que são lesões parecidas, só que esse Juan que fez o gol contra o Cuiabá... Mais de 1000 dias sem jogar, né? Ele ficou mais de 1000 dias sem jogar, mas foi infelizmente no início da carreira. O Paulinho já foi no final, já consagrado. Então, vamos torcer pro Juan aí. Quem sabe esse menino dá certo. Ouvi falar de um cara que é um especialista, um grande ídolo do Corinthians, que é o Alex, que trabalhou com esse Juan, falou que o Juan é um cara que bate muito bem na bola e bolas paradas, que ele é bom jogador. É só ver se a torcida, enfim, se o Luxemburgo, se a galera vai dar oportunidade, vão ter paciência com o Juan nesse momento do Corinthians, que o Corinthians está precisando de resultado. Então, é aquilo que a gente estava falando. De repente você usa os caras mais tarimbados aí nessa Copa do Brasil, de repente numa Sul-Americana, e coloca a molecada para girar no Campeonato Brasileiro, que o Corinthians precisa de um gás, né? Porque do jeito que tá ficando difícil. A gente recebe muita mensagem criticando, né? Mas é legal quando a gente recebe uma mensagem, por exemplo, como a do Carlos Eduardo Duarte. Um abraço para você, Carlos Eduardo, e eu concordo com você. Um abraço para você, pedir para que você e a galera toda que tá assistindo a gente aqui no Meu Timão, para que você siga a gente também lá no Alambrado Alvinegro. A gente está chegando perto do final aqui da nossa live. O Lucha está descobrindo novos valores da base. Temos que admitir. O Rafa tá expulsando nós já? Não, jamais. Aí tá chegando. Tô tomando um Vral aqui, o segundo que eu tô tomando. Vixe Maria. Tá ficando acelerado. De jeito, vamos pra balada, né? A gente sai daqui e já vai pra noite. Liga pro Lobo Night, cadê? Eu tenho alguma mensagem do Lobo Night aqui, ó. Chama o Lobo Night, arruma uma balada pra nós e vambora. Lobo Night. Se o Corinthians, a gente tem que admitir, eu concordo com você, tá dando espaço pra molecada, apostou no Biro, colocou ele pra jogar. Mas fala um moleque bom de bola que o Corinthians tá lançando, então. Um bom, vai. Tem o... Bom mesmo? Bom mesmo não tem nenhum. Você vai falar do Murilo? Aquele craque, tá falando craque, né? Craque nenhum, absolutamente nenhum. Aquele cara que você fala assim, esse cara o Real Madrid vem buscar por uma bala. Nenhum. Os caras vão dar tudo a molecada aí, o Pedrinho, os caras estão falando que o Pedrinho pode ir pro Arsenal por causa do Edu Gaspar, o caramba. Os caras vão dar tudo a esses jogadores, porque a dívida, o buraco tá tão grande que eles vão rifar essa molecada. Clicamos na mesma aqui, Rafael. Hernanes Oliveira, ó. O Wesley é promissor. Eu gosto do Wesley. Você sabe que dessa molecada, o que eu mais gosto é o Wesley. A brincadeira que eu fiz assim, são bons jogadores. O Biro é bom jogador, o Pedro é bom jogador, o Wesley é bom jogador, o Giovani é bom jogador, o Murilo é muito bom jogador, o Caetano, que não é tão jovem assim, mas também é da base, é bom jogador. Tô esquecendo de algum ou não? Enfim, dessa molecada toda que tá chegando, são bons jogadores. O Juan. Mas o Corinthians não tem nenhum jogador, tipo assim, pô, chegou o Vitor Roque. O Adson. Gosto do Adson. São bons jogadores. Mas o Corinthians não tem aquele, pintou o moleque da base que vai arrebentar. Não tem. Isso não tem, cara. Infelizmente não aparece no Corinthians isso, Olha cara. Esse é o André. Cascão, cuidado com os energéticos, faz mal pro coração. Mas é porque não experimentaram o Vral. Mas é que ontem é o seguinte, tá falando faz mal pro coração,
fisicamente falando, né? O Corinthians faz mal pro coração ou faz bem pro coração. Ontem foi Dia dos Namorados, né? E o Cascão, que é casado com a Bruna, inclusive eu sou o padrinho da Isabela, que é a filha mais velha do Cascão. Puta, a Isabela começou a namorar. A Isabela tá namorando, né? Tá namorando. Como é que chama o namorado dela mesmo? O Patrick. Abraço pro Patrick, me ajuda aí, né, Patrick? O Patrick é Corinthians, eu tô ligado. Conheci o Patrick ontem. É, Corinthians, mano. Isso foi uma coisa que aliviou meu coração, inclusive. O fato dela namorar um corintiano. Se fosse palmeirense, São Paulino, eu ia sofrer mais. Apesar que se fosse São Paulino, não ia fazer muito... enfim, bom, deixa pra outro. Porque o São Paulo tá mal? Porque o São Paulo tá mal. Porque o Palmeiras tá bem, o São Paulo Filho tá do mal, Justo, Casca, é verdade, nossa audiência rotativa. Verdade que o Cuéllar vai vir? Não é verdade, parece que o negócio não rolou, né? Do Cuéllar. A explicação do Cuéllar, um abraço para você. Lembrando para você seguir a gente na Alambrado Alvinegro, o Cuéllar, o time dele pediu, o contrato dele tem uma multa de 6 milhões de euros. O que o Corinthians queria fazer é conversar com a diretoria para tentar a liberação do jogador, porque ele tinha interesse em voltar a jogar aqui ele que é colombiano, a jogar aqui no futebol da América do Sul e teria interesse em voltar ao Corinthians. Mas a diretoria exigiu que pagasse os 6 milhões de euros, e aí, obviamente, com um jogador de 30 anos, numa posição de volante, não faria o menor sentido o Corinthians buscar essa contratação, né? Eu queria o Soares 9 do Timão, é velho e tal. Mas então, quem que é o nosso amigo? É o Cantinho do Conhecimento. Não, qual que é? O Leandro. Leandro, sinceramente, o Soares o Soares é um cara indiscutível, né? E tem feito, só que assim, eu ouvi falar que ele ganha 2.500 no Grêmio, é o salário mais alto do futebol brasileiro. Ele ganha mais que o Dudu do Palmeiras, ganha mais que todo mundo. Cara, o Corinthians não dá mais pra ter esses caras. Tá na hora do Corinthians ter uma administração um pouco mais responsável. Pouco não, totalmente mais responsável. Não dá pra pagar essa bala pra esses caras, meu. Sabe, eu acho que tem que fazer um trabalho de captação, de ver os jogadores que são... como foi no passado, jogadores Michel, que têm qualidade. Manda de novo a mensagem, Michel, manda de novo. O Corinthians contratou... Michael. Teve uma época que trouxe Chicão, André Santos, o próprio Paulinho na primeira passagem, o Elias... O Corinthians tem que contratar esses caras. O Corinthians trouxe o Guerreiro, que estava encostado lá no futebol alemão, acho que era no Hamburgo. Ninguém queria o Guerreiro. O Guerreiro veio e se transformou num dos grandes ídolos da história do Corinthians. O Corinthians tem que voltar a fazer esse trabalho de trazer jogadores pela capacidade e qualidade deles. Chega de comissão, chega de empresário para lá, chega de empresa. Isso está acabando com o Corinthians. A verdade é essa. O Michael Menezes, um abraço para você, Michael Menezes. Inclusive, eu queria que o seu, não sei se ele, de repente, seu tio, seu parente, seu pai, seu irmão, queria que o Mano Menezes fosse técnico do Corinthians. Eu gosto muito do Mano, apesar da diretoria do Corinthians. Nesse momento, a gente falou isso aqui no Alambrado Alvinegro. Aliás, se inscrevam aí, por favor. Nesse momento, eu acho que se o Mano tivesse no Corinthians e não o Lucha, eu acho que o Corinthians estava em uma situação melhor. O Mano ia fechar a casinha, ia ter uma preocupação diferente. Eu acho que o Mano tem o Lucha, é triste falar isso, mas o Lucha já está ultrapassado. Aliás, já está mais do que ultrapassado, né? É que a gente tem que aceitar o Luxemburgo até o final do ano aí, porque o Corinthians não tem muita condição de trazer outro cara, não tem cara bom no mercado, enfim. Mas eu acho que o Mano no Corinthians daria além de um controle de vestiário melhor, ele sabe trabalhar melhor taticamente, e o Mano ainda trampa, né? Vai pro campo. O Lucha coloca os auxiliar, o Copertino para lá, põe 200 auxiliar e fica lá tomando a aguinha dele. E o Michael Menezes, que a gente botou a mensagem aqui agora há pouco, ele pergunta se o Renato Augusto não seria um bom técnico para o Corinthians no futuro. Com certeza, em campo ele já é um técnico, imagina. Tem que ver, né? Cláudio Neto. Isso aí é perfil de cada pessoa. Cada pessoa tem um perfil. Às vezes o cara é bom de bola, mas não sabe dirigir time, não sabe conduzir pessoas. Futebol é 80% ali controle de vestiário e tal, e 20% os caras jogando bola dentro de campo. Se você não tem um bom ambiente para trabalhar, a bola não flui. Tem muito disso também. O Cláudio Neto aí. O Cláudio Neto, o Paulinho devia pedir rescisão ou vai ficar mamando de novo mais 8 meses de dinheiro do clube. Se ama o clube, sai ou pelo menos reduz. A questão Isso, explica. Você quer explicar a questão do Paulinho? Pode explicar. Porque é o seguinte, quando o cara sofre uma lesão como ele, de joelho, e interrompe o trabalho por uma situação médica,
obrigatoriamente o contrato tem que ser renovado. Caso o período de recuperação dele ultrapasse Isso, o término do prazo que é o do caso, contrato. porque é um ligamento cruzado. Então, o ligamento cruzado, em média, ali são de 6 a 8 meses quando o cara é jogador profissional, né? Nós demoramos um pouquinho mais o nosso cruzado, né? Porque nós estamos... Eu fiquei 8... Quase um ano meses, de né? fisioterapia. Mas o Paulinho ali de 6 a 8 meses, então teria que ser renovado o contrato. E o que a gente quer e o pessoal tá falando é o seguinte: pô, o cara já tá velho, vai ficar mamando do Corinthians 8 meses? Pede pra parar, né, meu? Por favor. Olha essa pergunta aqui do Jorge. Eu vou mandar pro Cascão, porque isso aqui é o Descascando. Então você joga a pergunta e o Cascão responde. Bora. Já podemos dizer... Jorge, um abraço para você, Jorge. E para que você siga a gente lá no Alambrado Alvinegro, no nosso canal no YouTube. Já podemos dizer que o Duílio é o pior presidente da história do Corinthians? Não acho. O André Sanches é disparado o pior presidente da história do Corinthians. Ele onerou o clube, ele transformou o clube num clube endividado em bilhão. Não tem como comparar isso, sabe? E outra, que as pessoas confundem. As grandes conquistas da história do Corinthians, se for analisar gestão individual, foram tudo na gestão do Mário Gobi e do Roberto de Andrade. Que, na verdade, se contar mesmo, o Andrés toma conta dos 16 anos, que ele era o cara que sempre mandou no Corinthians. Mas se for analisar isso friamente, ele não tem título e endividou o clube de uma maneira bilionária. Então, para mim, o André Sanches é o pior presidente da história do Corinthians, mas disparado. Cascão, esse aqui é o Descascando. Aí o Rodrigo Xavier manda essa mensagem até legal pra gente informar. Eu sou o Fabrício Boss, estou aqui com o Cascão, toco o hino do Corinthians aí, Cascão, diretor do programa do Neto, Donos da Bola, já há muito tempo. Isso. Nós dois juntos, a galera de repente, pô, quem são esses dois malucos que estão falando no meu timão, que é um baita de um canal e uma honra enorme pra gente. Sou jornalista esportivo, eu trabalho na ESPN, o Cascão é o diretor, eu sou diretor do programa ESPN FC, que Mauro Naves, Oswaldo Pascoal, Zinho, a Dani Boaventura, e o Cascão é diretor do programa do Neto, Donos da Bola. A Dani é gente boa, hein? A Dani é gente boa. Trabalhamos muito tempo juntos, nós escrevemos o livro do Neto, O Eterno Xodó, as 2 edições. Sou um amigo de arquibancada, de alambrado, de Corinthians e tal. E o Rodrigo está me perguntando os dias e horários dos nossos programas, Cascão. Segunda-feira nós estamos 3 vezes por semana. Segunda-feira nós temos o Resenha no Alambrado, que é o nosso botecão lá, que a gente troca uma ideia sobre Coringão, com jornalistas e convidados. O Vitinho, o Becker já foi lá, o Gabriel já foi lá, o cantor aqui, o meu timão tem um cantor, que é o Gustavo Lima, né? É nome de cantor. O Gustavo Lima já foi lá também. As terças do Descascando. A Bia fala bem de futebol. Bia Boleira, ela é boa mesmo. E as terças do Descascando, que é esse aqui que a gente tá, e as quintas-feiras o Papo Fiel, que sempre tem um entrevistado bacana, e essa semana é o Fabinho, volante campeão da Copa do Brasil no Corinthians, e na próxima quinta da semana que vem, dia 22, é o Mano Língua, o corintiano raiz que foi pro Equador de moto. E o Rigo Rock tá perguntando: onde posso encontrar esse agasalho da finta do Corinthians dos anos 90? Rigo, na verdade, isso aqui é exclusivo, velho. Tem um parceiro, o Fábio, que é parceiro nosso lá de Sorocaba, que faz esse material aí, e ele fez para mim, deu de presente, olha que legal. Isso aqui é da nossa época de moleque, né? Pô, isso eu uso com muito orgulho, inclusive vestido por grandes amigos, como o Craque Neto, o Márcio Bittencourt, o Jacenir, saudoso Giba, essa galera toda usou esse jaco aqui. E o Jorge perguntando: Cascão, por que o Corinthians não vira SAF? A gente tá chegando perto. Eu acho que o Corinthians de live, hein? Tá chegando 2 minutos pra gente encerrar eu acho que o Corinthians é muito grande para virar SAF, a verdade é essa. SAFs, o Corinthians não é tão grande que não cabe no próprio buraco que o André Sanches e a turma dele ajudaram a construir. Parece que foram cavando o buraco. Impressionante, cara. Só no Brasil acontece umas coisas dessa. Sabe o que a gente podia fazer aqui? Ó, falta 1 minuto e meio para acabar a nossa live. A gente tá com 950 pessoas. Dê like aí na nossa transmissão. Pra gente ir embora com 1.000 pessoas, né? Embora com 1.000 pessoas, com mil parceiros, 1.000 Corinthians aqui, ia ser da hora, né? Dê like aí, pra gente poder... O Lucóticos pergunta: qual o principal erro do Corinthians dentro de campo? Pra mim, falta de vontade. Pronto. Falta de vontade e dedicação. Para mim é o principal. Sem dúvida. Esse aqui que você falou, qual o principal erro? Qual o principal erro do Corinthians de campo? Cara, eu acho que... Eu discordo um pouco de você, cara. Eu acho que não é só falta de vontade, não. Porque a questão da vontade, o Corinthians muitas vezes joga com vontade, cara. Você vai dizer que o Murilo não tem vontade?
Fazer que o Fagner não tem vontade, que o Cássio Se não é vontade, é ruindade. Não, é organização, cara. É culpa da diretoria do Corinthians que organizou o time errado na temporada. Isso reflete em campo. É que é uma relação muito distante que a gente faz. Pô, como é que o diretor faz o time jogar mal? Contratando o técnico errado, o jogador errado, bagunçando o elenco, não tendo uma estrutura legal para dar que os jogadores da base tenham condições de jogar no profissional. Então não é vontade, velho. Vontade os caras têm, meu. Os jogadores do Corinthians têm vontade. Vai falar que o Roger Guedes não tem vontade, cara? O cara corre o campo inteiro, que o Watson não tem vontade. Eu só passo o pano... Porque o Rony, vai falar que o Rony não tem Cássio vontade, velho. E pro Roger Guedes. Então é uma união de vontade com qualidade. Aí, Ivete, boa noite, Cascão. O programa é o melhor do canal. Pô, obrigado pela moral. Fala, mas Diogo, passar pano pro Duílio não dá. Sou Fabrício Boas, eu trabalho na ESPN, sou fã do Cascão e obrigado pela mensagem, Diego. Bom, Cascão, estamos chegando ao final aqui da nossa live. Deixa as suas considerações finais. Não, só falar pra Ivete aqui, ó. A gente não passa pano pro Duílio. Pra mim, é a pior administração de futebol dos últimos anos, isso sem dúvida. Pra mim, bagunçado, tudo errado, tudo bagunçado. Ele manteve o Lázaro, contratou um monte de jogador pé de rato aí, trouxe o Luxemburgo perdido, não sabia quem contratar, ficou pedindo ajuda para um monte de gente. Então, a verdade é o seguinte, como gestão de futebol, o pior. Mas ele, pelo menos, foi o único cara das últimas gestões de 2007 que pagou dívida. Então, isso é um fato. Bom, e eu, no meu comentário final aqui, eu quero mandar uma mensagem para você que é Corinthians como a gente. O Corinthians está vivendo uma temporada péssima. Das piores que eu já vi. Eu tenho 43, vou fazer 44 anos esse ano. Eu já vi muito ano ruim do Corinthians. Mas o que pega é que é o seguinte, tecnicamente o time do Corinthians não é ruim. Tem a molecada que está subindo da base. Então, se eu puder fazer um pedido para você que está acompanhando a gente aqui na nossa live, você que é do meu timão, Corinthians e tal, para a gente seguir acreditando, mas você é político, para seguir acreditando. Não, cara, é porque a gente é Corinthians, mano. Então a gente tem que passar essa mensagem. Se essa mensagem for de 1 para 1 corintiano, cara, vamos acreditar no Corinthians. Ok, a gente fica puto quando perde, a gente xinga o Yuri Alberto, a gente fica pé da vida quando o zagueiro toma um drible e toma o gol, mas a gente tem que acreditar no negócio que chama Corinthians, cara. Porque o Corinthians não pode ser rebaixado, e depende, sabe de quem não ser rebaixado? A gente já viu que os caras não vão dar jeito dentro de campo. Depende da Fiel, cara, depende da torcida do Corinthians e de apoio o tempo inteiro. Então você que vai aos jogos do Corinthians, quem vai no setor norte, no setor sul, sem palavras, sem palavras. Quem vai no setor leste inferior, também, velho, também porque eu vou muitas vezes ali colado no leste inferior, próximo ali do setor norte, e tá todo mundo junto. Agora, quem vai no setor leste superior, e principalmente no setor oeste, vamos abraçar o Corinthians, mano. Vamos gritar Corinthians o jogo inteiro. Também acho, não vamos embora antes do jogo. Também acho, mas no final do ano vamos limar, né? Não, tudo bem, são outros 500. O Corinthians tá perdendo de 3-0, eu vou embora. Não vai embora, não. O corintiano não vai embora antes do jogo acabar. Fica no estádio. Acaba o jogo, você protesta. E durante o jogo você apoia teu time. Beleza? Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. O Claudinei José Trento, nosso parceiro sempre, um grande abraço pro Claudinei. Um conjunto de coisas erradas, fica difícil. É isso. Tem que apoiar, mas, pelo amor de Deus, no final do ano, limpar tudo. Começa do zero. Vamos carregar o time, salvar o time do rebaixamento e começar o ano que vem. A gente espera que com uma nova gestão e que o Corinthians possa crescer muito mais. Valeu, Cascão. É nóis, valeu. Tamo junto. Então é o seguinte, vamos passar a agenda aqui. Vamos aí. Segunda-feira. Quer dizer, quinta-feira agora, Fabinho no Papo Fiel, então acompanha a gente com aí. O Rogério Micheletti, além da Rogério Micheletti, eu vou estar com ele, que o Cascão tá... Tô compromissado. Tá compromissado, não vai poder na quinta-feira. Segunda-feira... É o Resenha no Alambrado, que a gente vai ter nosso botecão lá. Boteco. E às terças-feiras aqui o Descascando na redação do meu timão. Quero agradecer, se inscreve aí, ajuda aí, nós estamos quase 1.000 pessoas online, dá uma moral pra gente lá, por favor, se inscreve no nosso canal Alambrado Alvinegro aí, vê as nossas entrevistas, tem o Augusto Melo lá, tem o... Marcelinho Carioca, Oscar Schmidt, Fabinho, Basílio, Chicão, Alex, muita gente legal. Dinei. Tem os cortes lá também. Você tá com preguiça? Porque normalmente a galera tem preguiça de ver a entrevista inteira, tem os cortes lá também. Beleza, então, rapaziada, valeu, tamo junto, cola no Alambrado e vai Corinthians, valeu, Cascão. É nóis. Quer promover a sua marca no meu timão? São milhões de torcedores que passam por aqui que vão ficar de olho no seu projeto. Planos a partir de R$800 para poder patrocinar os programas aqui da grade do canal do meu timão. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse o link na descrição e venha fazer parte do meu timão.